Paz aos amados irmãos. Saudação de paz aos amados irmãos. Podeis tomar assento, muito obrigado. Ao Deus do céu seja a honra, a glória e o louvor. Quero tributar a Ele toda adoração, pelo privilégio de poder estar pela primeira vez, tendo de Deus a graça de poder vir ao estado do Pará, conhecer mais um povo de Deus, uma família que um dia vai estar juntas, louvando e bendizendo ao Senhor nos céus. Aproveito para agradecer a Deus pelo Senhor nos permitir chegar até aqui, pelo elo do casal, nosso querido Natan e a Janai. Para quem não sabe, eu tive o privilégio de ser o pastor da Janai quando Janai ainda era jovem. Com seus 17 anos, eu fui pastorear a Janai. Fui eu que casei a Janai com o Natan. E a Janai está casada até hoje com o Natan. E desta união já veio o Levi. Poder estar em Parauapebas é sinônimo de prazer. A gente já ouvia falar muito do pastor Fenelon e do trabalho que ele realiza aqui, mas até então não tinha vindo aqui nesse lugar. A gente sempre recebe alguns irmãos que saem daqui e vão para lá, ou alguns baianos que vêm trabalhar aqui e depois voltam. Alguns da igreja que por bondade sou pastor, diz: pastor, o senhor vai para Parauapebas? Eu trabalhei aí. Tem um até que foi presbítero aqui, presbítero Dalmir Júnior. Ele mandou um abraço para todos, disse que trabalhou até no contrapiso do centro de eventos. Enfim, é bom estar aqui. Quero agradecer a forma afável e carinhosa que os irmãos me receberam. Eu saí de Salvador na madrugada de quinta para sexta e cheguei aqui na sexta-feira às 3 horas da tarde. Então fiz algumas conexões até que cheguei aqui, mas fui muito bem recebido ali no aeroporto pelo Emanuel, o Antônio e a Janai. Obrigado pelo carinho de todos. Deus continue abençoando a sua igreja. As coordenadoras aqui presentes, a coordenadora da área, acho que é a irmã, receba o nosso abraço do povo baiano. Deus abençoe a sua vida. A igreja, Deus abençoe a vida de vocês todos. Natan, obrigado pela boa acolhida, a esposa. E orem por nós, orem pela minha esposa. Minha esposa é coordenadora geral também da União Feminina ali da nossa igreja. E na semana passada foi o Congresso de Senhoras, contendo cerca de 507 mulheres no grupo. E foi uma luta para a esposa ter que trabalhar à frente de tudo isso com as irmãs, mas deu tudo certo para a glória de Deus. Ore pelo nosso retorno, ore pela minha vida, a vida da minha esposa, do meu filho, Iago Calil, que tem 16 anos, para que Deus nos dê da sua graça. Irmãos, por bondade e misericórdia de Deus, eu comecei na área do louvor, na verdade. Eu comecei cantando com meus 16 anos. Tem CDs gravados aí, está aí no YouTube. Se você quiser me acompanhar no YouTube, você vai me ajudar. Eu tenho 6 CDs gravados, mas não trouxe nenhum material para cá. Mas aí, se vocês me deixarem, eu queria cantar só um louvor, pode? Aí depois eu entro com a palavra. Quem já sentiu a presença de Deus, dá para dizer glória a Jesus? A cantora que está aqui presente, que a mão do Eterno esteja sobre a tua vida. Vamos lá então, por favor, aqui. Esse aqui vocês conhecem. Canta comigo, por favor. Se puder, levante a mão, vai adorando a Jesus, vai glorificando a Ele.
Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que não posso me afastar. Tua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem meu Jesus eu não sei mais o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Por favor, levanta a mão e canta. Ele te transporta como vento.
Jeremias capítulo de número 20. Quem tem Bíblia, abra a sua Bíblia. Versículo de número 9. É o texto escolhido para esse conclave espiritual aqui nesta festividade. Jeremias capítulo de número 20. Versículo de número 9. Assim nos diz a palavra do eterno Deus. Então disse eu: não me lembrarei dele, não falarei mais do seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Eu estou fatigado de sofrer e não posso mais. Poder sentar, mas antes de sentar, por favor, procura esta pessoa do teu lado aí, da direita ou da esquerda, e diga assim: eu não consigo desistir. Diga mais uma vez para outra pessoa, diga: eu não consigo desistir. Senta glorificando a Deus. Confesso a vocês, e não é jargão de pregador, que eu fui dormir umas 2 da manhã, pedindo a Deus que viesse trazer uma palavra ao coração da sua igreja. E eu venho aqui essa manhã com uma palavra. O profeta Jeremias era um profeta de que ele já estava praticamente destinado, ou aliás, destinado para o santo ministério. De modo que Jeremias não tinha como se furtar do santo ministério. Ele estava cercado de pessoas que estavam envolvidas no ministério. Por isso eu quero dizer-lhes nessa breve introdução de que Jeremias estava destinado ao ministério a princípio, porque o seu pai era sacerdote. Seu pai se chamava Ilquias e era sacerdote. Ele vinha da família de sacerdotes. Ele estava destinado ao ministério porque ele morava na cidade dos sacerdotes, que era a cidade de Anatote. Ele estava destinado ao santo ministério até por conta do significado do seu nome. O nome Jeremias significa dedicado a Deus, enviado de Deus, aquele que lança. De modo que Jeremias estava totalmente destinado ao ministério. E como seu pai era sacerdote, logo a gente termina por achar, e quem sabe no seu tempo, terminaram por entender de que Jeremias seria um sucessor de seu pai. Porém Deus resolveu mudar a rota. Deus resolveu dizer a Jeremias: olha, tu não serás sacerdote como seu pai, tu serás profeta. Deus resolve separar Jeremias como profeta. E ele é separado por Deus quando ele tinha cerca de aproximadamente 20 anos de idade. Lá para os idos do ano 640 a.C., o Senhor aparece para Jeremias e termina dizendo que ele seria profeta. No capítulo de número 1 do livro que leva o seu nome, Jeremias começa a dizer para nós como foi a sua chamada. Se você estiver com a Bíblia aberta e quiser nos acompanhar, você verá como Deus fez, chamando este homem, o profeta Jeremias. A princípio, no capítulo de número 1, versículo de número 5, o Senhor termina dizendo-lhe que já lhe chamou e já lhe vocacionou para o santo ministério de profeta. Ele disse: olha, eu já te chamei, já te santifiquei e já te dei às nações por profeta. Em segundo lugar, no capítulo de número 1, versículo de número 10 a seguir, o Senhor termina mostrando a Jeremias de que a sua vida seria solitária. Profeta de Deus de fato não tem muitos amigos. Profeta de Deus de fato vive uma vida solitária. Deus terminou dizendo: eu vou te levantar para ir contra os reis, sacerdotes. Eu estou te levantando para ir contra o povo de Judá. Eu estou te levantando para você falar contra os príncipes. Eu estou te levantando para você falar contra toda a terra. Daí você percebe de que ele não teria muitos amigos.
Para ficar melhor, para ser mais preciso, Jeremias não tinha nenhuma pessoa íntima para poder confabular, para poder conversar, para poder dizer algumas coisas, porque Deus até privou o coitado do profeta de casar-se. Capítulo de número 16, Deus disse: está proibido casar. Tu não vai casar com ninguém, Jeremias. Tu vai viver sozinho, é só eu e tu e eu. Assim começa o profeta a entender a sua chamada. Depois Deus termina dizendo: Jeremias, nessa chamada tua não vai ter palavra de coach, não vai ter mensagem massageadora de ego. Nas mensagens que você enviar, Jeremias, não adianta mudar a rota, não adianta mudar o sermão. Toda vez que tu for pregar, tua mensagem vai ser, sabe qual? Capítulo 1, versículo 10. A tua mensagem vai ser de arrancar, a tua mensagem vai ser de derrubar, a tua mensagem vai ser de destruir. E depois que tu pregar todas essas palavras duras, aí tu vai trazer uma mensagem para plantar e para edificar. O Senhor então começa a dizer a Jeremias como seria a sua chamada. Capítulo de número 1, versículo de número 19. O Senhor já deixa claro também de que o profeta Jeremias enfrentaria tribulação, perseguição, por causa da palavra, por causa da mensagem. O Senhor disse a ele no capítulo de número 1, versículo de número 19: Jeremias, vão se levantar contra ti, vão pelejar contra ti. Agora, cinge os teus lombos, ponha-se de pé, não tenha vergonha de entregar a mensagem, entrega a palavra. E se tu ficares com vergonha de entregar a palavra, eu vou te envergonhar na frente deles. Entrega a palavra. Então Deus termina dizendo ao profeta que a miúdes ele enfrentaria dificuldades. O profeta então recebe de Deus o chamado. Ele começa a trazer a mensagem. E esse homem de Deus, ele exerce o seu ministério profético durante 40 anos. Nesse período de 40 anos, não foi fácil para o profeta. Ele enfrentou muitas dificuldades. De maneira bem simples, de maneira sintética, para não tomar muito tempo, só para os irmãos entenderem. Esse profeta, por exemplo, ele foi preso 3 vezes. Capítulo de número 20. Ele foi preso num cepo. Colocaram ele lá neste lugar. E ele ficou a noite toda, um cidadão por nome Pazur. E ele ficou a noite toda, e era um tronco, e que ele tinha que ficar mais ou menos nesta condição, com pés e mãos amarrados. Ele ficou desta forma, a coluna doendo, o corpo todo dolorido. E quando foi pela manhã que o Pazur solta, ele estava tão revoltado que ele amaldiçoa o Pazur. Depois ainda, ele foi jogado num calabouço. Outra vez, um cidadão por nome Jonatas o pega e o coloca numa prisão que era como se fosse uma masmorra, e o deixa preso. E ele fica lá nesse lugar fétido, frio. Essa prisão era tão horrenda que ele clama ao rei Zedequias dizendo: por favor, rei, me tire da prisão de Jonatas, não me deixe lá naquela prisão. Tudo isso por causa da palavra. Então o rei Zedequias o tira da prisão e o leva para a porta do átrio. Ele fica preso no átrio do palácio, se alimentando à base de pão e água. Ele ficou assim por muito tempo. Esse profeta, ele sofreu o sofrimento do descrédito. Ele termina dizendo que as palavras que ele dizia, ninguém levava a sério. Ainda mediante essa situação, ele sofreu ameaças de morte. Sabe quantas vezes? 4 vezes. A situação de Jeremias não era fácil. Até que a gente chega aqui no capítulo de número 20. Que hora acabamos de ler? Eu queria que vocês mantivessem a Bíblia aberta no capítulo de número 20. Aqui ele sofre esta situação deplorável quando ele é preso por Pazur. A princípio Pazur o fere. Depois que fere o profeta, prende ele no cepo e deixa ele lá. Quando solta Jeremias do cepo, como eu já vos disse, ele então lança a palavra de maldição para Pazur.
Mas depois você me acompanha aqui no texto sagrado de Jeremias, capítulo de número 20. E você vai ver o profeta se lamentando diante de tão grande sofrimento que ele estava passando. Apesar de Deus haver lhe dito antes, previamente, tu vais sofrer. Apesar de Deus ter lhe dito no capítulo 1, versículo 19, vão lhe perseguir. Mas uma coisa é Deus falar, outra coisa é você viver a situação, outra coisa é você passar. Quando ele estava mergulhado nesse sofrimento, ele começa a lamentar e ele abre o coração para nós. No capítulo de número 20, por favor, se você me acompanha, ele começa a relatar tudo que ele sofria. No capítulo de número 20, por exemplo, no versículo de número 7, ele mostra a nós outros de que a popularidade dele estava baixa. E eu preciso dizer-lhes, olha aqui para mim, profetizas de Jesus Cristo, quem é profeta não vai ter popularidade. Quem é profeta não vai receber muitos convites para ir para festas. Quem é profeta, infelizmente, termina sendo um desprezo, termina recebendo desprezo de muitas pessoas, termina sendo para muita gente um desmancha prazer. Já vem aquela irmã desmancha prazer, já vem ela vai começar a exortar a gente. Não chama ela não chama aquele irmão não, porque se ele vir para cá, ele vai falar muita coisa e a gente vai ficar sem poder ficar à vontade, porque o irmão fulano, ele é muito radical. Profeta e profetiza de Deus não tem muita popularidade. Jeremias começa a dizer no versículo de número 20, capítulo 20 aliás, versículo de número 7, que a popularidade dele estava baixa. Ele termina dizendo no versículo 7 que o povo olhava para ele e o via como sinônimo de escárnio e de zombaria. No capítulo de número 20, versículo de número 8, ele termina dizendo: Senhor, quando eu vou falar a tua palavra, ninguém me dá ouvidos. Eu tenho que gritar alto para que alguém me ouça. Eu tenho que bradar para que alguém dê ouvidos às palavras que eu falo. E ainda quando eu falo as tuas palavras, quando eu solto a palavra, as tuas palavras são para eles como zombaria, como sinônimo de deboche. Ele continua ainda abrindo o coração para nós no capítulo de número 20 e no versículo de número 10. Capítulo de número 20, versículo 10, ele diz que foi traído pelos seus amigos íntimos. Vou me dirigir mais uma vez a vocês aqui, profeta e profetiza de Deus, pode se preparar que você vai ter poucos amigos. Não vão ser muitas pessoas que vão estar do seu lado. E eu vou bradar mais ainda, eu vou dizer mais: todos nós temos amigos chegados, todos nós temos amigos casuais, todos nós temos companheiros, mas poucos amigos íntimos. Todos nós só teremos poucas pessoas com as quais você poderá contar para pedir ajuda ou pedir socorro. Ele continua abrindo o coração ainda para nós aqui nesta manhã. E no capítulo de número 20, do versículo de número 14 até o versículo de número 18, Jeremias estava mergulhado num sofrimento tão terrível que ele termina amaldiçoando o dia que ele nasceu. A coisa estava tão séria, o profeta estava sofrendo tanto, que ele termina dizendo: maldito o dia que eu nasci, maldito o dia que minha mãe deu à luz a um homem e colocou o nome de Jeremias. Ah, quem dera que minha mãe logo tivesse tido um aborto de mim, quem dera que eu não tivesse vindo a este mundo. E ele começa a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Jeremias está mergulhado numa crise tão tamanha que ele chega a dizer que Deus o persuadiu. Ele chega a dizer para Deus: o Senhor me forçou a estar aqui, o Senhor me persuadiu. Eu disse ao Senhor que eu não queria ser profeta, porque eu era uma criança, mas o Senhor me pressionou. É isso que ele diz no capítulo de número 20. O Senhor me persuadiu e eu fiquei persuadido. No capítulo de número 15, no versículo de número 17,
17, sabe o que é que ele diz? Eu, quando ouvi as tuas palavras, eu as comi, e eu achei ela gozo e paz para o meu coração. Mas ele pergunta a Deus: por que o Senhor vê a minha dor e não vem me curar? Por que o Senhor vê a minha ferida aberta e não vem me sarar? Serias tu para mim como rios ilusórios? Em outras palavras, Jeremias estava dizendo: parece que o Senhor foi para mim uma propaganda enganosa. O Senhor foi para mim como aqueles rios temporãos que hoje está cheio e amanhã, depois que passa o tempo da chuva, seca. O Senhor parece que me enganou e me iludiu. Era desse jeito que o profeta estava em face de tanto sofrimento. E sabe qual foi a conclusão dele? A conclusão está no capítulo 20, versículo de número 9. Quando ele se vê mergulhado em todo aquele sofrimento, quando ele se vê mergulhado em toda aquela crise, ele termina tendo a conclusão. E ele conclui dizendo 3 coisas que estão aí nesse versículo 20, nesse capítulo 20 e no versículo 9. Quem está comigo aqui, diga amém, por favor. Então lá vai a primeira conclusão que o profeta Jeremias teve. Capítulo 20, versículo 9. Disse ele, mergulhado no sofrimento, mergulhado na tristeza, dizendo que não valia a pena continuar vivendo, dizendo que não valia a pena continuar sendo profeta. A primeira conclusão que ele teve foi essa: eu não vou mais me lembrar de Deus. A segunda conclusão foi essa, disse ele: eu não vou mais falar de Deus. A terceira conclusão que Jeremias teve foi esta, disse ele: eu estou cansado, cheguei no meu limite. E disse ele no capítulo 20, versículo 9: eu não posso mais. Deus me trouxe aqui para descortinar a sua alma, porque todos nós que mergulhamos na obra e no ministério, vai chegar algum momento na nossa vida que eu e você vai pensar em parar. Nós não somos super-homens. E principalmente vocês, quanto mais vocês mergulham, vai chegar momento em um divisor de águas que você vai terminar dizendo: eu cheguei no meu limite e eu não posso mais. Igual Jeremias, ele disse para Deus: eu não posso mais, chega, acabou, não consigo mais. E ele não foi o único. Eu vejo Números capítulo 15, Moisés, em face de tanto sofrimento, Moisés disse para Deus: Senhor, basta, já chega, pode tirar a minha vida, eu não aguento mais tanta perseguição. Eu vejo o profeta Elias, 1 Reis capítulo 19, Elias dizendo: Senhor, chega, basta, eu não aguento mais. E eu vim aqui essa manhã, e Deus tocou meu coração à noite para dizer que tem gente aqui dizendo: eu estou só esperando chegar o final do ano para procurar o pastor entregar meu cargo. Eu não aguento mais, cheguei no meu limite, é muita pedrada, é muita perseguição. Vou entregar a chave da igreja, eu vou entregar o cargo, vou mudar de ministério, vou mudar de cidade, vou procurar meu esposo e vou dizer: benzinho, esse negócio de igreja não é para nós não, filho. Tô vendo você ficando com os cabelos brancos, meu amor tá careca, meu amor tá barrigudinho, meu amor tá com problema de saúde, eu tô sentindo que você não tá dormindo bem de noite, meu amor. Não tá na hora de entregar a igreja não, benzinho, não tá na hora de entregar esse cargozinho não. Ô meu amor, por favor, entrega. Outro marido dizendo para a esposa: filha, tô vendo você muito histérica, tu tá muito nervosa, não dá para procurar o pastor não, no final do ano, para entregar teu cargo. Eu tô vendo você nervosa. Eu acho que é as irmãs na igreja que tá deixando meu amor nervosa, um monte de cabelo branco. Vai lá procurar o salão, vai passar uma coisinha nesse cabelo que tá ficando branco demais. Ô benzinho, eu acho que é as irmãs na igreja que tá deixando você desse jeito agitado. Tem gente aqui que Deus me disse que tá dizendo: só tô esperando terminar, tô esperando chegar a reunião de
administrativa para entregar meu cargo. Porém, deixa eu te dizer uma coisa. Jeremias estava dizendo, não aguento mais. Jeremias estava dizendo, não posso mais. Cheguei no meu limite. Acabou meu ministério. Eu não aguento mais. Sabe de uma coisa? Tudo isso ele pensava. Mas quando a gente lê a Bíblia, no capítulo de número 20, versículo de número 9, ele termina dizendo, mas eu não consegui desistir. Eu até pensei, eu até queria, deu até vontade, eu até bradei, eu até amaldiçoei o dia que eu nasci, mas eu não consegui. Tu não conseguiu por quê, Jeremias? Eu fechei até a boca, eu não quis mais profetizar, eu não quis mais pregar, mas eu não consegui. Não conseguiu por quê, Jeremias? Aí diz ele, por causa da palavra. Eu fechei a boca, mas a palavra ardeu dentro de mim. Eu fechei a boca, mas a palavra queimou em mim. Eu fechei a boca, mas a palavra ardeu até nos meus ossos. Eu não consegui ficar parado por causa da palavra. E eu vou dizer aqui nessa manhã, quem experimentou a palavra de Deus não consegue desistir dela. Pode até fechar a boca, pode até entregar o cargo, pode até mudar de cidade, mas se a palavra estiver no coração, se você experimentou a palavra, você não vai conseguir desistir. Por favor, deixa eu ver aqui nessa manhã, se teve alguém que já experimentou a palavra, se tem alguém que tem a palavra dentro do coração, levanta a mão para adorar a Deus agora. Eu não consegui desistir por causa da palavra. Eu não consegui voltar atrás por causa da palavra. Eu não consegui deixar o ministério de profeta por causa da palavra. E ele já havia experimentado a palavra. Capítulo 15, versículo 17. Ele disse, quando eu ouvi a tua palavra, eu comi ela, eu experimentei ela, e ela foi gozo, ela foi paz para o meu coração. Quem experimenta a palavra de Deus não desiste facilmente. E eu vou falar mais ainda, quem tem a palavra, quem experimenta a palavra, não presta nem para desviar. Ó glória! E se tentar desviar, não vai conseguir. Não vai conseguir. Um certo dia o irmão disse assim, eu vou sair da igreja, eu não aguento mais tanta perseguição. Hoje é a primeira festa que tiver aqui na cidade, eu vou aproveitar e vou sair. E lá vai ele. Ele era obreiro da igreja, tirou uma roupa social, vestiu uma roupa esporte, colocou um boné na cabeça e disse, é hoje que eu vou meter a cara, hoje eu vou meter o pé na jaca, hoje eu vou desviar, eu não quero mais saber de ser crente. Quando ele chegou lá na balada, que começou a entrar na balada, lá estava a moça desviada. A moça olhou para ele e disse assim, pai do senhor, pastor, veio evangelizar aqui, veio evangelizar aqui. Quem tem a palavra não presta nem para desviar, não presta nem para desviar. Quem tem a palavra, por favor, levanta a mão e adora a Deus. Me ajuda a pregar dizendo, tu não presta nem para desviar. Aleluia. É por isso que o diabo está lutando para tirar a palavra da igreja. Satanás está fazendo de tudo para tirar a palavra da igreja. E os ataques contra a palavra não são poucos. Os ataques contra a palavra não são poucos. O primeiro ataque que eu vejo contra a palavra é o ataque daqueles que estão tentando desconstruir as regras basilares do ser humano. Por exemplo, nós estamos agora vivendo a era líquida. Nós estamos agora vivendo a era fluida. Nós estamos agora vivendo a era do vazio. Estamos agora vivendo uma era chamada por aqueles que são sociólogos e anarquistas como a era das incertezas. E por conseguinte, eles terminam dizendo que essa era que nós estamos vivendo é a era da desconstrução. De maneira que nós estamos aqui agora e tem alguém que nem sabe mais se é mulher, se é homem ou se é um animal. O cidadão é homem, mas ele diz, olha, eu não sei mais qual é o meu gênero, eu estou me desconstruindo. E aí vai para a cirurgia de estética e começa a mudar aqui, mudar ali. Espasmem vocês, tem gente dizendo que é animal, tem gente travestida de animal. Já diz aí as estatísticas da internet. E também falam por aí os pesquisadores que já tem mais de 70 gêneros de pessoas dizendo que tem gêneros diferentes daquilo que foi estabelecido por Deus. E com isso, muita gente caminhando pelo esse caminho
da desconstrução, estão tentando também desconstruir a Bíblia. Outro ataque à palavra de Deus é o relativismo. O que é relativismo, pastor? Lá vai. O relativismo é um pensamento filosófico que termina por dizer que não existe verdade absoluta. A verdade parte muito bem daquele que pensa ou daquele que acha. A verdade vai muito bem do ponto de vista de quem imagina ou de quem entende alguma coisa. Então a Bíblia pode ser verdade para mim, mas pode não ser para outra pessoa. E com isso muita gente está tentando dizer que a palavra de Deus não é a verdade. É um pensamento maligno que infelizmente está entrando dentro das igrejas, onde muita gente está dizendo que a Bíblia não é totalmente a verdade, mas o próprio Cristo diz que a sua palavra é a verdade. Outro pensamento, outro ataque do diabo contra a palavra de Deus é um pensamento filosófico chamado de antinomismo. O antinomismo é um pensamento filosófico que é contra todo tipo de regra. Toda regra eles terminam sendo contra. A palavra anti é contra e nomos é regra, e é isso que está acontecendo. E esse mal está entrando nas igrejas, onde muita gente está combatendo todo tipo de regra. Sabe o que é que estão dizendo? Que doutrina é coisa de pastor, é invenção de pastor, que não está na Bíblia. E com isso muita gente rebelde está cada dia mais crescendo nas igrejas, contrariando a palavra de Deus, contra as doutrinas. São contra pai, é contra mãe, é contra autoridade, e estão dentro das igrejas pessoas que estão envolvidas na obra, dizendo que são cristãos, mas não gostam de obedecer regra. E eu vejo que isso é um ataque do diabo, porque a Bíblia Sagrada, ela é a nossa regra de fé e prática. Eu vejo o ataque do diabo contra a igreja através da política, do politicamente correto. A política do politicamente correto está querendo ditar as regras, está querendo dizer o que é que a gente deve pregar. A política do politicamente correto termina falando muito sobre inclusão social e falam-se muito em respeitar as diferenças. Com isso, eles terminam dizendo que você não pode falar certas coisas que estão exaradas nesse livro sagrado. Se você for pregar, por exemplo, contra adultério, se você for falar contra a homossexualidade, se você for falar contra a prostituição, nessa atual conjuntura, você pode ser passivo de processo. Eu já fui pregar em algumas igrejas que antes de pregar, o pastor me procurou e disse: meu filho, tenha cuidado com o que vai dizer, porque está sendo filmado aqui, tem que ter filtro, tem que saber o que é que vai falar, depois tem até recorte. Tem muita gente com medo. Eu já vi pregador tendo que se retratar, porque a política do politicamente correto também está dentro das igrejas, está envolvida na igreja. Não quer que você fale certas coisas, porque tudo é sinônimo de discriminação, e a depender do que você vai dizer, você é chamado de homofóbico, misógino, racista, machista, e por aí vai. E daí você já está sendo passivo de processo. Essa política do politicamente correto está querendo ir contra a palavra de Deus, mas a Bíblia não tem curva. Eu leio na Bíblia, e aqui diz a palavra de Deus que homem efeminado vai para o inferno. Aqui diz a palavra de Deus que homossexual vai para o inferno. Aqui diz a palavra de Deus que adúltero vai para o inferno. Aqui diz a palavra de Deus que cachaceiro vai para o inferno. Aqui diz a palavra de Deus que feiticeiro vai para o inferno. Pastor, não está com medo? Não estou não. Se você tiver com medo, cai fora. Os covardes do caminho, volte. Mas quem tiver coragem, vem comigo, que eu estou na Bíblia. Eu estou na Bíblia. Eu estou na Bíblia. Eu estou na palavra. Se for preciso pela palavra, eu vou preso. Mas eu não mudo a vírgula, porque a palavra de Deus permanece para sempre. Estão tentando acabar com a palavra, e para piorar, esse ataque está dentro das igrejas, e este é o pior. Qual é, pastor? São os teólogos liberais. Os teólogos liberais estão atacando de maneira voraz a palavra. Sabe o que é que eles estão dizendo? Que a Bíblia tem que ser ressignificada. Sabe o que eles estão dizendo? Que a Bíblia não foi escrita para esse tempo. Sabe o que eles estão dizendo? Que a Bíblia não é atemporal. Sabe o que eles estão dizendo? Que a Bíblia deve ser
mudada. É isso que eles estão dizendo. Eu vou bradar, eu vou falar até nomes, porque quando eles vão para a internet, esses televangelistas da internet, esses YouTube da internet, eles não poupam palavras para diminuir a palavra. Um tal de um Ed Renekiewicz, um tal de um Caio Fábio, que vai para sua rede social e diz isso, que a palavra tem que ser modernizada, que a palavra tem que ser ressignificada. Eles terminam dizendo que a Bíblia está debaixo da igreja, que a igreja está em cima da Bíblia. É isso que eles dizem. E nós estamos com pessoas dentro da igreja que assiste esse povo, que ouve esse povo. E sabe que a conclusão? A conclusão é que eu estou vendo que quanto mais os dias se passam, a evasão de pessoas em culto de ensino e escola dominical cresce. Eu não sei aqui em Pará, mas lá na Bahia, a maioria de alguns pastores, amigos meus, estão enfrentando dificuldade para fazer seus crentes irem para a igreja, para o culto de ensino, porque ninguém quer ir. Sabe por quê? Porque estão desprezando a palavra. O diabo está atacando a palavra. A ideia de Satanás é te distanciar da palavra, e se você se distanciar dela, você vai se desviar, você vai sair, vai perder a força. É por isso que tem muita gente hoje na igreja com doenças psíquicas. Infelizmente eu vou falar aqui, o índice de suicídio está crescendo nas igrejas, pessoas que se dizem crentes se matando, e você fica dizendo, meu Deus, porque isso é a falta da palavra, a falta da palavra. Porque se você tiver a palavra, você pode estar na fossa, você pode estar no buraco, mas se a palavra estiver no coração, você vai sair de lá, você vai se levantar, você vai se reerguer, você vai glorificar a Deus. Quem recebe a palavra, diga glória. Por favor, me ajuda a pregar dizendo para quem está do seu lado: não despreze a palavra, não despreze a palavra, não despreze a palavra. O diabo quer distanciar você da palavra. Irmãos, infelizmente a taxa de analfabetismo teológico tem crescido. Tem crentes que sabem de tudo, mas não sabem nada da palavra. Esses dias tem um pastor pregando numa cidade de onde eu sou oriundo. Eu sou de Itabuna, e um pastor estava pregando em Itabuna, e de repente, quando o pastor pregava, ele mandou os irmãos citarem versículos da Bíblia. E então levanta um, cita um versículo, levanta outro, cita outro versículo, e lá vai irmão citando versículo. De repente, no meio do grupo, um jovem se levanta, e ao que parece ele era novo decidido, mas o fato é que ele causou um espanto quando ele levantou e ele citou pelos poderes de Grayskull, e todo mundo ficou sem entender nada. Um certo dia eu estava lá em São Paulo, e numa escola de criança, a professora do departamento infantil perguntou para as crianças: e aí, criancinha, quem é o homem mais forte da Bíblia? E o filho de uma irmã disse assim: é Remê, tia, é Remê. É isso que acontece, filho de crente que não sabe nada de Bíblia. Tem irmão citando frases e versículos e pérolas, dizendo que está na Bíblia, quando na verdade não está nada. Eu ouço irmãos dizendo: Jesus disse, faça por ti que eu te ajudarei. Onde foi que ele disse? Eu nunca vi dizer que Deus falou isso. Eu ouço irmão dizendo: olha, a Bíblia diz que mente vazia é a oficina do diabo. Só se foi na tua, porque na minha não. Eu vejo gente dizendo: a Bíblia diz, não cai na folha da árvore se Deus não deixar. Só se foi na tua, porque na minha não tem dito isso. Eu vejo tanta gente falando coisa que não está na Bíblia. Sabe o que é? É a falta da palavra. Vai procurar ver na EBD para ver se vai para lá. Nunca teve na EBD, não participa da escola dominical. O culto de ensino assiste lá de fora, parecendo eutico, já pedindo para terminar e não aguentando mais. Eu vou em algumas igrejas e o máximo que você vê às vezes é o louvorzão e o louvorzão e o louvorzão, e quando vai passar para o pregador é 15 minutos e você ainda tem ainda o desprazer de ouvir o pastor dizer, ou o coordenador: vamos ouvir agora a melhor parte do culto. Como é que é a melhor parte se é só 15 minutos? O povo está desprezando a palavra. Mas eu louvo a Deus que aqui para o Apebas parece que ainda tem uma igreja que ama a palavra, que gosta da palavra, que preza a palavra. Cadê você? Você está aqui? Cadê você? Dá um sinal, dá um sinal, levante a mão para glorificar a Deus. Ele mandar a súria.
O diabo quer tirar a palavra. O diabo quer tirar a palavra da igreja. E eu vou dizer por quê. Satanás quer tirar a palavra da igreja. Por favor, vem comigo no teu glória. Vem comigo no teu aleluia, se você pode. Eu já vou terminar. Satanás quer tirar a palavra da igreja. Sabe por quê? Porque a palavra é ela que santifica. Jeremias capítulo, aliás, João capítulo 17, versículo 17. Jesus Cristo disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O diabo quer tirar a palavra da igreja. Sabe por quê? Porque a palavra, ela é o nosso suprimento espiritual. Mateus capítulo 4, versículo de número 4. Disse Jesus: nem só de pão da padaria viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo quer tirar a palavra da igreja. Sabeis por quê? Porque a palavra é promotora de libertação. Evangelho de João capítulo 8, versículo 32. Jesus Cristo disse: e conhecereis a palavra, e a palavra vos libertará. O diabo quer tirar a palavra da igreja. Sabe por quê? Porque a palavra é promotora de fé. Atos capítulo 14, Paulo pregava a palavra em Listra, e o coxo creu na palavra, tentava se levantar. Paulo, percebendo que o coxo creu na palavra, Paulo disse: levanta-te sobre os teus pés, e o coxo se levantou. O diabo quer tirar a palavra da igreja. Sabe por quê? Porque a palavra purifica. Salmo 119, o verso 9. Assim diz o salmista: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a sua palavra. O diabo quer tirar a palavra da igreja. Sabe por quê? Porque a palavra é lâmpada. Salmo 119, o verso 105. Assim diz o salmista: lâmpada para os meus pés, ó glória, é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O diabo quer tirar a palavra da igreja. Sabe por quê? Porque a palavra, ela traz paz. No Salmo 119, o verso 165, assim diz o salmista: a tua palavra, ó Senhor, ela dá paz para a minha alma. O diabo quer tirar a palavra da igreja. Sabe por quê? Porque a palavra é a arma que o crente usa para vencer a Satanás. Carta de Paulo aos Efésios capítulo 6, versículo 17. Paulo disse que nós temos que ter na nossa mão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O diabo quer tirar a palavra da igreja, porque a palavra faz o crente prosperar. Quer prosperar? Não precisa ir para aquele culto que dá chave de casa, dá chave de carro. Quer prosperar? Não precisa subir o monte com um galão de 20 litros de água nas costas. Quer prosperar? O negócio é a palavra. Salmo 1, o salmista disse: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na palavra do Senhor, e na sua palavra medita de dia e de noite, de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. O diabo quer tirar a palavra da igreja. Sabe por quê? Porque quem aquece a igreja não é cantor. Quem aquece a igreja não é pregador. Quem aquece a igreja não é fundo musical. Quem aquece a igreja não é a banda. Quem aquece a igreja não é o som potente. Quem aquece a igreja não é o cacuete de pregador. Quem aquece a igreja, sabe quem é? É a palavra. É a palavra. É a palavra. É a palavra. Salmo 119, a palavra de Deus mostra que ela está dentro da igreja. Mas no Salmo 29, o verso 7, o salmista disse que a voz do Senhor separa as labaredas de fogo. Êxodo capítulo 19, Deus desce no monte para falar com Moisés. Cada palavra que Deus dizia, fogo saía do monte. A palavra de Deus é fogo. A palavra de Deus é fogo. Jeremias
Jeremias capítulo 23, versículo 29, o Senhor usa o profeta Jeremias e termina dizendo: não é a minha palavra como fogo que esmiuça a penha, e não é a minha palavra como fogo que consome. O fogo da palavra está nessa igreja aqui nessa manhã, e se você recebe ela, glorifica a Deus. Eu vou falar. Avivamento que estiver fora da palavra não é avivamento. É barulho, é zoada, é histeria coletiva, mas não é avivamento. Todo avivamento precisa começar pela palavra. No dia de Pentecostes, Pedro recebe o Espírito Santo. Quase cerca de 3.000 almas aceitaram a Cristo. E foi por quê? Foi porque Pedro falava língua estranha? Não, foi por causa da palavra. Movimento sem palavra não é avivamento. O avivamento começa pela palavra. E eu vou repetir a vocês: tudo começa pela palavra. Não adianta ir para uma igreja e que a pessoa pregue e fica falando receba, 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 e pulando para cá e rodando para cá e dançando na igreja sem nexo, sem estar na Bíblia, e depois você dizer: meu Deus, que fogo, que presença. Se não teve a palavra, foi qualquer coisa menos a presença de Deus, porque o fogo do Espírito Santo precisa estar embasado pela palavra. Porque o fogo desceu lá no Monte Carmelo. Foi porque Elias era chamado de profeta de fogo? Foi porque Elias orou? Não. Ah, pastor, o fogo desceu no Monte Carmelo porque Elias consertou o altar? Não. O fogo desceu no Monte Carmelo por causa da palavra. 1 Reis capítulo 18, versículo 39. Elias conserta o altar. Depois que ele conserta o altar, ele sobe lá no Monte Carmelo e ele começa a orar ao Senhor, dizendo, capítulo 18 do primeiro livro dos Reis, versículo 39, ele começa a orar dizendo: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Está sentindo a palavra aquecer teu coração aí? Ou não está sentindo mais nada? Está sentindo a palavra aquecer teu coração? Jeremias disse: eu queria cair fora, mas a palavra ardeu. Eu queria desistir, mas a palavra ardeu. Eu queria não mais fazer a obra, mas a palavra ardeu. Eu queria entregar o cargo, mas a palavra ardeu. Eu ia entregar a credencial de profeta, mas a palavra ardeu. A palavra está ardendo aí? Está ardendo aí? A palavra está ardendo aí? A palavra está aquecendo teu coração aí? Lucas capítulo 23. Já vou terminar. Versículo 32. Jesus morre na cruz. Lá vão 2 discípulos no caminho de Emaús. 2 discípulos dizem: companheiro, acabou o nosso ministério. Ele morreu, Jesus morreu. Eu vou voltar para Emaús. Eu não sei o que é que você vai fazer, mas para mim, meu ministério de discípulo acabou por aqui. Não tem mais jeito não. Eu esperava alguma coisa, mas ele morreu, foi-se embora, agora acabou. De repente, no meio do caminho, ele aparece. E quando ele começa a falar, a coisa muda no culto. E quando ele começa a falar, você percebe que é ele que chegou. Ele chegou e não se identificou. Porque tem vezes que Jesus faz assim: ele chega e você nem percebe, mas ele está pertinho. Ele está pertinho. Você não nota, mas ele chega e você sente. Já percebeu que às vezes você dobra o joelho e você sente uma quentura do seu lado, e você fica achando que tem alguém do teu lado, e você fica: meu Deus, quem é que está aqui me observando? Quem é que está percebendo a minha oração? E você abre o olho achando que é alguém. Não é ninguém, não é ninguém, não é ninguém. É ele que chegou. É ele que chegou.
Arabaia, ceia. É aquele dia que você está lavando o prato, fazendo comida, e dá uma vontade de orar, e você começa a chorar. E o menino fica dizendo: que é, mamãe, que você tem? Mamãe fica dizendo: não é nada não, filhinho. Não é nada não, filhinho. E a vontade é só de chorar. E não é de tristeza, é a presença. Ele chegou, ele chegou. Ele chegou. Lá vai os 2 discípulos de cabeça baixa dizendo: acabou. Tem mais jeito não, é assim que tu está pensando. Ergue a cabeça. Apesar da doença, estou do teu lado para te guardar. Alá terrimiceia. Até aqui eu tenho deixado você. Assim te diz o Senhor: levanta, é aqui a tua mão. Receba força hoje para fazer a minha obra. Labindereva surecai. Ele chegou, ele chegou. Lá vai os 2 discípulos de cabeça baixa dizendo: acabou, acabou, acabou. Quando de repente ele começa a falar, lá vai Jesus falando, lá vai Jesus falando. Eles não descobriram que era Jesus, até que chega na sua casa. Aí Jesus faz: minha vovó que vai embora. Aí eles disseram assim: não vá não. A conversa do senhor está tão boa que eu queria pedir ao senhor para ficar aqui. Se hospede em nossa casa, por favor, fica conosco. O sol já está se declinando, não vai embora. Aí Jesus disse: tá bom, eu vou entrar. Vou entrar. Coisa boa quando Jesus entra em tua casa. Aí Jesus disse: eu vou entrar. Jesus entra na casa daqueles 2 discípulos. Eles pegam os pães, colocam sobre a mesa, e Jesus vai orar. Jesus apresenta o pão. Jesus ora pelo pão. Quando Jesus parte o pão, eles olharam um para o outro e disseram: eu já vi essa cena. Eu já vi essa cena. Eu vi alguém que partiu o pão igual ele. No dia da Santa Ceia, Jesus partiu o pão igual a esse homem aqui. Quando Jesus parte o pão, que eles começam a desvendar e ver que era Jesus, aí a Bíblia diz que Jesus desaparece. Quando Jesus desapareceu, olharam um para o outro e disseram assim: era ele. Olha, companheiro, eu estava já percebendo que era ele. Sabe de onde? Desde a hora que ele se encontrou conosco. Sabe por quê? Porque meu coração ardia quando ele falava. Porventura o nosso coração não ardia quando ele falava? Eu vou te perguntar: o teu coração está ardendo aí nessa manhã mais uma vez? Jesus está aqui. Jesus está aqui. Eu queria, por favor, com a permissão da direção da igreja, te convidar para ficar de pé. Está na hora de erguer a cabeça. Está na hora de continuar. Se você estava pensando em desistir, vem à frente. Se você estava pensando em entregar teu cargo, vem à frente. Se você estava pensando em entregar tua credencial, vem à frente. Pastor, é muita pedrada, é muita perseguição, é muita calúnia, é muita tribulação. Estou cansada, pastor. Eu não vou mentir ao senhor, estou cansada. Eu estou cansado, estou no meu limite, não estou aguentando mais. Jesus me trouxe aqui, eu disse: eu vim com uma palavra. Eu não vim aqui só atender a agenda. Eu não vim aqui só te conhecer. Eu vim aqui bradar na terra. Eu vim aqui com a palavra. E Deus está te dizendo nesta noite: está na hora de você descer no rio. Está na hora de você se mergulhar e refrigerar a tua alma. Porque ainda tem muita coisa para fazer. Ainda tem muita gente para você alcançar. Ainda tem muita coisa para você realizar na terra. Levanta a tua cabeça e dê glória a Deus. Quem quer ser batizado, vem à frente. Se não é batizado com o Espírito Santo, vem à frente. Se não tem experiência do batismo, vem à frente. O Espírito Santo está aqui. A palavra como fogo está aqui. A palavra como fogo está aqui. Vem à frente. Vem à frente. Vem à frente. As coordenadoras, se quiser descer, impor as mãos, imponha. O Espírito Santo está nesse ambiente. E quando o Espírito Santo chega, é para fazer coisas grandes. Quando o Espírito Santo chega, é para operar. Quando o Espírito Santo chega,
é para trabalhar. A cantora vai cantar mais um hino. Enquanto ela canta, você vai dizendo glória. Enquanto ela canta, você vai adorando. Se você está enfermo e quer no poder da cura, também venha à frente. Ele está neste lugar para refrigerar, para renovar, para aquecer, para te encher. Venha receber a presença de Deus. Vem receber a graça. Vem receber a unção. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Adora! Ele oramaia. As irmãs, se quiserem, põe as mãos. Coordenadora, pode à vontade. Vocês também têm de Deus a graça. Se vocês sentirem, vai até alguma irmã, põe a mão no ombro dela, põe a mão sobre ele ou sobre ela e ministra uma palavra de bênção para essa irmã e para esta irmã. Os obreiros também, se quiserem, fiquem à vontade. Eu vejo cheiro de milagre aqui nesta manhã. Eu vejo a presença de Deus aqui neste recinto. Aproveita para sentir a glória de Deus e a graça. Os que estão lá, estenda as mãos. Quem está lá, estenda as mãos para cá e comece a glorificar. Vai adorando, vai bendizendo o nome de Jesus. Enquanto você adora, eu vou pedindo a Deus para aquecer os crentes aqui. Comece a glorificar, vai lá, vai lá, vai lá. Vai dizendo glória, vai dizendo aleluia, vai glorificando o nome de Deus. Adora! Aleluia, 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 aleluia. Receba graça, receba unção, receba poder. A palavra aquece, a palavra aquece, a palavra aquece, a palavra aquece. Aleluia. Volta, eu não consigo ouvir o retorno. Aleluia. Oh Deus, de eternidade a eternidade é o teu nome. O teu nome é poderoso. O teu nome merece ser exaltado. O teu povo vem glorificar o teu nome aqui nesta manhã. E eu quero te pedir, Deus, agora, onde houver algum crente aqui precisando de renovo, precisando de reforço, começa a renovar agora. Comece a aquecer agora. Comece a encher da tua glória esse irmão que estava fraco, essa irmã que estava fraca, pensando em se desanimar. Comece a trabalhar de forma gloriosa em nome de Jesus Cristo. Aquece os frios, desperta os que dormem, levanta os que estão desanimados, coloca de pé, coloca sobre ele e sobre ela asas do Espírito para voar, marchar na terra, bradar na terra como antes e não desistir. Receba! Porque nos trouxe aqui Moisés a este lugar. Israel assim lamentou então. Moisés a Deus clamou. Glória! Glória! Uribi, darabacandaba. Clamas a mim. Uribi, cadaraçuda. Toca nessas águas. Remácia. O mar se abriu. Demi da camadura vácia. Leve da candaraço, remácia. Edei. A minha toca nessas águas. Glória! Receba graça, receba unção, receba poder, receba, 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 receba. Lá vem Faraó, na frente Israel, quem chegará primeiro? Recebe aí. Para
Receba a unção. Receba a autoridade do céu. Receba. Receba vigor. Receba ânimo. Receba força. Receba poder de Deus. 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 O Senhor é Deus. Lá vem Faraó. Faraó morreu. Israel chegou primeiro. O Senhor é Deus. Canta a igreja. Canta Miriana. Managaçorebas. Arebaçorebas. Canta a mocidade. Receba a glória de Deus aí. Receba a graça de Deus aí. Poder de Deus. Receba. O Senhor é Deus. E vocês podem levantar a mão e dizer que Ele é Deus. Uma coluna de fogo durante a noite guia Israel. E os carros de Faraó no meio do caminho quebrados paravam. Israel prevalecia, Anamazonemas na frente seguia. E a noite pra ele era o que a igreja tornou-se em dia. Israel, Namanagaçoremas, Namanagaçoremas. E a noite pra ele, Anamazonemas. Lá vem Faraó, Faraó morreu. Israel chegou primeiro. E só quem é Israel adora. Faraó morreu. Israel canta Miriam, vai cantando. O segredo é adorar, é adorar. Canta mocidade. Os velhos também cantam. Cantam as crianças. Canta Israel. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Ora, baixa. O Asiantre, Cofinja Dokmisia, Leminda Hadakoma Asteredio, Prafido, Imanaturia Kelesha, Amano Kemandaria, Lebetere Canderebia, Juliela Valassúria, aí te fala Gacereia, assim te diz o Senhor. Pensavas tu em parar, já estava pensando no coração, arquitetando esse plano e dizendo: eu vou desistir, não aguento mais, está chegando o fim da carreira. Deus manda te dizer: eu te chamei para marchar na terra, para bradar na terra. Aderebo, Atacate, Alabatu, Arabacandaraia. Receba graça, receba força. Ainda vai andar uma milha, 2 milhas, 3 milhas. Há uma carreira para vencer, há uma obra para fazer. Existem pessoas do outro lado esperando a minha voz pregada por tua boca. Receba graça. Rebasi, Eleberia vaia, Adacanturete, Elemassanda. Eu te trouxe aqui para trabalhar tuas emoções. Eu te trouxe aqui para trabalhar teu coração. Tu está enfrentando crises na alma e está dizendo: Jesus, como é que eu vou sair dessa? Deus manda te dizer: é hoje o dia de cantar o cântico da vitória. O tempo de cantar chegou. Ergue a tua mão e receba a graça.
graça, do meu poder. Alaiohe, Orabatá, Aracandara, Súria. Levanta a mão para adorar. Eu estou sentindo graça. Eu estou sentindo graça. Eu estou sentindo graça. Se puder, abraça essa irmã que está do teu lado. Abraça esse irmão que está do teu lado. Jesus chegou aqui. Jesus chegou aqui. Jesus chegou aqui. Compartilha desse irmão e dessa irmã da glória, do poder, da unção. Levanta a mão e adora. Oh, glória! Levanta a mão para saudar meu Jesus. Dê glória, olha aí! Adora!